Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical, rica e gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus, queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus e você vai perceber aqui na Escritura Sagrada que esse personagem do qual a palavra vai mencioná-lo, ele estava sendo um problema para si e para outras pessoas, embora ele não percebia. Talvez você que está me ouvindo, espero que não, talvez você está assim também, não tenha se dado conta. Por isso eu queria chamar muito a sua atenção para esta mensagem, porque tem pessoas que às vezes nem percebem, e às vezes está sendo um problema para si e para outros também, simplesmente por conta da dureza de coração, como era o caso desse personagem aqui. Por isso eu queria chamar a sua atenção. Tenho certeza, você que me ouve do outro lado dessa palavra, ela vai te edificar e ela também vai te deixar em alerta. Ela vai te ensinar como ser um pouco mais vigilante, que de fato era o que esse personagem precisava. Evangelho de Lucas 22:31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos irmãos, você percebe aqui alguém nada menos que Pedro, o qual era duro de coração, e o fato dele ser duro de coração, o adversário questionou para o peneirá-lo, e Jesus alertou, Jesus avisou Pedro para que ele redobrasse a atenção, para que Pedro vigiasse, porque o adversário queria peneirar de fato, como de fato aconteceu. Quando Jesus avisou, era para que ele ficasse sobre alerta. O adversário Pedro reclamou a teu respeito para te peneirar como trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele disse assim: tu, pois, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ora, quando Jesus diz quando te converteres, fortalece teus irmãos, significa que o fato de Pedro não ser convertido, o fato de Pedro ser duro de coração, Pedro estava sendo um problema para si, fortalece teus irmãos, para as pessoas em volta dele. Estava sendo um problema para si e para os outros também, por causa da dureza de coração. Tem gente que é assim. Tem gente que o fato de ser duro de coração não se rende. Tem gente que o fato de ser duro de coração prefere viver na prisão, sofrendo. Prefere viver muitas vezes sendo amordaçado pela vida. Há pessoas que preferem viver na escravidão de que se render, de que se esvaziar, se prostrar e reconhecer que precisa de ajuda. Já não foi o caso de Pedro com relação à ajuda. Embora o sujeito, o tal do Pedro, era arrogante, era orgulhoso, mas aqui você vai ver que quando Jesus chamou a atenção, ele se calou, porque ele entendeu que de fato precisava de ajuda, sim. Por isso Jesus disse para ele: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Em outras palavras, Pedro, tu está trazendo problema para si e para os outros, porque tu não está convertido. E o fato de tu não estar convertido, Pedro, teus irmãos estão cambaleando, porque eles te veem como referência. E tu sendo referência para eles, Pedro, o fato de tu ser referência dos teus irmãos, eles estão sofrendo por tua causa. Que ao ouvir essa mensagem, você possa entender, você que me ouve, caso você não saiba, você é referência para muita gente. Então cuidado com o exemplo que você dá, cuidado com o mau testemunho, porque quando você fala de ser referência ou do mau testemunho, foi exatamente o caso de Pedro. As pessoas estavam sofrendo por causa dele, porque Pedro se achava pronto, Pedro se achava preparado. Ao haver de Pedro, ele estava pronto para o que daí viesse. Ao haver de Pedro, para ele estava convertido. Ao haver de Pedro, para ele estava tudo certo. Talvez você está assim. Precisa de ajuda, mas não admite.
Talvez você está assim, precisa de ajuda, mas não quer se render ouvindo a outros. Até onde vai durar a dureza de coração? Até onde vai ir a dureza de coração por parte de algumas pessoas? Está sofrendo, sendo judiado na vida espiritual, sendo judiado muitas vezes no trabalho, sendo judiado na vida financeira, sendo judiado na família, em vários aspectos, mas não se rende, não se humilha. Isso aqui é um convite de Deus ao arrependimento. Se você que me ouve do outro lado é alguém que precisa de ajuda, reconheça. Não deixe ser tão duro ou tão dura de coração ao ponto de estar sofrendo e não reconhecer. Que assim sofre você e pessoas em sua volta também. Talvez você não está nem percebendo isso. Talvez você não está nem se dando conta. E Deus está te convidando ao arrependimento, a você mudar. Porque você mudando é bom para você e para quem está em sua volta. Mudar, queridos, nunca é demais. Aliás, mudar é bom para você mesmo. Quanto mais alguém mudar, melhor. Óbvio, quando muda para melhor, né? Só que tem pessoas que, em vez de mudar para melhor, muda para pior. Porque não aceita a palavra, não aceita disciplina. Tem pessoas que não aceitam correção. Tem pessoas que não aceitam um conselho. E aí, muitas vezes, acaba sendo um problema para si e para outros. Por quê? Por causa da dureza de coração, como era Pedro. Pedro se achava pronto, preparado. Talvez assim que você está se achando. E aonde o adversário age, fazendo com que aquele alguém viva sofrendo e as pessoas em volta também, porque o adversário cega. É exatamente assim que ele age. Aos olhos de Pedro estava tudo certo, quanto na verdade de certo não tinha nada. Aos olhos de Pedro estava tudo ótimo, tudo bem, mas não tinha nada bem. Para ele estava, só que na verdade não estava coisa nenhuma. Ao que Jesus disse para ele no 33, aliás, o que o próprio Pedro falou, né? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Quando Jesus falou, quando te converterem, fortalece teus irmãos. Jesus está dizendo: Pedro, tu está sendo problema para si e para os outros, porque tu não está convertido. A dureza de coração da tua parte está fazendo com que tu seja problema para si e para os outros também. Aí Pedro: não, Senhor, que é isso? Como se dissesse assim, o Senhor está errado, quem está certo sou eu. Ao ver de Pedro, a palavra estava errada, e ele, Pedro, estava certo. Olha o que é a dureza de coração. A dureza de coração da parte de Pedro, o diabo estava convencendo ele que ele estava certo. Talvez está acontecendo exatamente isso com você. Está acontecendo as coisas assim, ó, que você precisa mudar, se render, se prostrar, reconhecer, se humilhar, e reconhecer que realmente precisa mudar, se esforçar, se consertar em algumas coisas, ouvir a voz de Deus. Mas talvez o adversário está te confundindo, está te provando o contrário, e você está ouvindo a voz do além, está ignorando a voz de Deus. Enquanto assim alguém procede, as coisas não podem acontecer, porque com Pedro não aconteceu enquanto ele não mudou. Mas Jesus amava tanto que não desistiu de Pedro. Com você também assim, ele não vai desistir de você. Mas aí tem que escolher entre a dureza de coração e ouvir a voz de Deus. Porque quando alguém obedece a Deus, se rende, é bom para você e para os outros. Mas quando alguém é duro de coração, é ruim para você e para os outros também. Porque se torna um problema para si e para os outros de igual modo. E você possa fazer uma reflexão, ouvir essa mensagem. Espero que não. E se perguntar se você não é uma dessas pessoas que está sendo duro de coração, sendo um problema para si e para os outros. Nós temos que ser solução para nós mesmos e para os outros, e não problema nem para si nem para os outros. E é o que muitos têm sido. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Daqui para frente você conhece a história. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus avisou, Jesus alertou, Jesus chegou antes para avisar do que ia acontecer no dia de amanhã. Porque como ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele se antecede para nos livrar de uma dor pior, para nos livrar de uma consequência maior. Jesus se antecede para evitar determinadas dores insuportáveis na nossa vida, ou na vida de um alguém. Só que o que é duro de coração não ouve a voz de Deus. Mas aquele que é sensível e ouve, sabe que é Deus que está falando,
fica sobre alerta, em vigilância, para não cair na armadilha do adversário, como infelizmente Pedro acabou caindo. Mesmo caindo, Jesus não desistiu dele, mas deixou passar pela dor, porque avisou e ele não deu ouvido. Pedro se achava pronto, quando na verdade não estava. Não, Senhor, que é isso? Eu estou pronto aí contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava pronto porque daí viesse para tudo ou nada. Ele se achava, só que na verdade ele não estava. Ou seja, Pedro não aceitava o conselho. Pedro não aceitou o aviso. Pedro não aceitou o alerta. Vigiai, cuidado, olhe em sua volta. Veja se você não está sendo um problema para si, para os outros, o perigo não está por perto. Isso aqui é um alerta, é conselho de Deus. Tá bom, queridos? E você possa tomar cuidado, você que me ouve do outro lado, e vigiar, porque o perigo está por toda parte. Só que Jesus chega antes para nos avisar. Bem-aventurado aquele que ouve, mas pratica a palavra do Deus Todo-Poderoso, que sabe que é Deus que está falando. Tá bom? Deus te abençoe. Boa reflexão. Esteja sobre alerta no nome de Jesus. Forte abraço a todos. Até a próxima.